A Igreja Metodista tem o prazer de abençoar a sua vida com essa mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um dos nossos cultos. Abra seu coração para o que Deus tem para falar contigo. Ele te ama. Igreja Metodista, lugar de gente feliz. Abra lá em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 14 ao versículo 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, eu quero clamar ao Senhor, que venha tocar o nosso coração nessa noite. Deus, nós já te louvamos, nós já te engrandecemos, nós já te agradecemos. Deus, o Senhor já tem tocado o nosso coração nessa noite. Mas nós queremos ainda muito mais. Nós queremos ser tocados pela Tua Palavra. Deus amado, eu peço que o Senhor venha trazer uma revelação especial para aquelas pessoas que estão com o coração amargurado, aquelas pessoas que estão buscando um direcionamento na sua vida. Peço ao Senhor que aquelas pessoas que já encontraram a direção para a sua vida possam se fortalecer ainda mais nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós como povo do Senhor, como família do Senhor, nessa noite possamos ser tocados, abençoados, visitados pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu já repreendo agora todo espírito das trevas que querem tentar contra as nossas vidas, eu repreendo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Esse momento é consagrado ao Senhor. Não deixe nada tirar a sua atenção neste momento. É para a palavra que Deus tem para ministrar a sua vida hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Nós iniciamos o ano de 2013 com muitos sonhos, com muitas perspectivas, e a gente tem visto muitas delas se cumprir. Eu que acompanho a igreja, relatório e observando e vendo o que tem acontecido, apesar que é limitado isso aí, mas eu tenho visto o agir de Deus no nosso meio de uma maneira sobrenatural. Eu tenho visto Deus trazer pessoas, Deus transformar vidas. Quantas vidas que já não foram abençoadas aqui nessa casa de oração, não é? Quantas famílias já não obtiveram a restauração do seu lar? Olha, eu quero dizer para você, se fosse apenas uma família que tivesse sido restaurada esse ano, pelo poder de Jesus, através dessa igreja, já teria valido a pena. Porque Deus diz na sua palavra que por uma vida que se converte, há festa no céu, uma vida. E olha, muitas outras pessoas têm recebido do Evangelho, têm sido tocado pelo Senhor, através desse povo abençoado aqui. Amém? E nós somos uma igreja com propósito. Eu me lembro que no começo do ano, e no fim do ano para o começo, a gente ministrou muito sobre propósito. Muito mesmo. Propósito na família, propósito pessoal, propósito como igreja. E a gente realmente impulsionou. O Espírito Santo, ele nos impulsionou a crescer. Glória a Deus por isso. E nós colocamos uma ênfase. Algo que seria uma ênfase para a nossa igreja nesse ano. Seria o ano da... Você não é obrigado a decorar, é obrigado a viver, né? Decorar a palavra não precisa. Esse ano seria o ano da santificação. Santificação é a gente mudar de vida. É a gente se tornar cada vez mais parecido com aquele que nos chamou. Em João capítulo 15, versículo 16, nos diz que nós fomos chamados, escolhidos por Deus, antes mesmo de nós escolhermos Ele. Olha só que lindo. Deus nos escolheu antes de nós termos escolhido Ele. E Deus te escolheu para ser uma pessoa santa, para ser uma pessoa que viva em santidade. Amém? E essa foi a nossa ênfase. A gente já ministrou bastante na igreja. Em vários momentos da igreja a gente esteve ministrando sobre isso. Nós vivemos uma vida de santidade. Porque, eu vou ser sincero para vocês, sem nós sermos parecidos com Jesus, nós não somos um cristão. Nós podemos ser qualquer outra coisa,
Podemos ser chamados metodistas, batistas, presbiteriano, o que for. Podemos ser chamados participante de um local, de religioso, de uma igreja, enfim. Mas se a gente não é parecido com Jesus, cristão a gente não é. Porque cristão significa que nós somos parecidos com Jesus. Quando você olha no espelho, quando você analisa a sua vida, tua vida está parecida com a de Jesus? A Bíblia tem uns desafios para nós, muito bonito de ver. A Bíblia diz para a gente seguir o caminho, a fé cristã a cada dia e praticando. E a fé cristã eu vejo assim, ó, é igual uma criança aprendendo a andar, não é? Levanta e cai, e tropeça e levanta, mas não desiste até andar bem. O desafio de cada cristão é chegar à estatura de Cristo. Chegar a ser bem parecido, para as pessoas olharem assim em você e falar assim, será que é aquele fulano mesmo? Parece que é uma outra pessoa. Isso chama conversão. Se isso não acontece na nossa vida, tem alguma coisa errada. Se há alguma coisa errada, tem. Deus nos chama para a gente não viver conforme as paixões desse mundo. Esse versículo que a gente leu, na linguagem de hoje, diz assim, ó, não sejam dominados pelos desejos. Ou seja, teu desejo não é pecado, mas gerar o desejo, né, permitir que o desejo gere uma atitude na nossa vida é pecado. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Os desejos não podem nos dominar, nenhum deles. Nenhum desejo pode te dominar. Nenhum desejo pode dominar a nossa vida como cristão. Nós devemos dominar os nossos desejos. Quando Deus criou o ser humano, criou perfeito, e no ser humano Ele colocou uma capacidade. A capacidade de liderar. A capacidade de controlar, de dominar no bom sentido, né? Dominar a criação, cuidar dela, ser senhor sobre a criação. Olha só, Deus criou o ser humano assim. Depois da queda, nós perdemos isso. Por isso que nós precisamos restaurar isso. Em Jesus, nós restauramos isso. Em Jesus, nós passamos a ser uma nova pessoa e passamos então a dominar nossas emoções. Por mais que você esteja com vontade de pecar, você começa a se controlar. Fala, não, o vício não me pega mais. Eu posso até ter emprestado a minha vida para o inimigo há muito tempo atrás, mas agora não. Agora eu vou vigiar e orar. Amém? Fala para o teu irmão, vigia e ora, irmão. E nós, meus irmãos, como igreja, nós precisamos nos unir e unir as nossas forças contra o império das trevas. Quero que você entenda isso. Eu sozinho sou fraco. Eu sozinho me torno uma presa fácil para o inimigo. Porque certamente eu vou desanimar mais fácil. Certamente as lutas vão me abater. Mas quando nós nos unimos, quando nós nos levantamos, quando nós desejamos caminhar juntos, as células, a igreja, aqui o culto, quando nós nos juntamos nesse propósito, nós somos muito abençoados por Deus. O inimigo fala, nossa, quanta pessoa orando, eu que não vou entrar aí. Eu que não vou entrar na casa daquele fulano de tal lá, ó, tem muita gente orando por ele. Tem muita gente acompanhando ele. Tem 10 homens que estão junto com eles em oração, estão orando por ele toda semana. Eu não consigo entrar ali. Mas quando é uma pessoa só, sozinha, um herói, um super-homem, né, que tenta se viver sozinho, o que acontece? O inimigo começa aos pouquinhos, taca uma pedrinha, taca outra. Daqui a pouco o cara perde um pouco o foco e desanima. Perde um pouco o foco e cai. Por isso que você não pode andar sozinho. Por isso que você tem que procurar, você tem que buscar, você tem que estar lá na célula, você tem que buscar o seu líder. Não é esperar também o teu líder vir atrás de você. Né? Pelo contrário, você tem que buscar o seu líder. Você tem que buscar ajuda, você tem que estar junto.
aqui na igreja, você tem que vir. Eu já vi pessoas falando assim, pastor, por que você não foi na igreja? Eu não fui, pastor, porque essa semana não recebi mensagem, eu achei que não ia ter culto. Falei, você está de brincadeira comigo, né? Tudo bem, né? Recebeu a mensagem, vem para o culto. Né? Mas se você não recebeu, vem também. Né? Vamos junto. Vamos se unir como família. Levar a vida sozinho é muito mais difícil, não é? Você que está numa família, você que tem a sua família, às vezes tem lá seu esposo, seus filhos, juntos, tem a dificuldade de estar junto, mas é muito mais fácil. Nós estamos ali, um fortalecendo o outro. Agora, se você estivesse sozinho, se fosse só você, quem estaria do seu lado para te apoiar? Esse é o lugar da família. Então, sobre uma vida de santidade, falando da unidade, falando que nós precisamos nos unir para a gente gerar mais santidade, eu quero que você entenda o seguinte: uma vida de santidade, ela vai glorificar a Deus. Não tem como não glorificar a Deus com uma vida de santidade. Uma vida de santidade, uma vida que decide se converter. Eu vou mudar a minha vida, eu não quero viver mais assim. Chega, não basta. Essa vida, então, começa a glorificar a Deus. Primeiro de tudo, com as suas atitudes. Começa a honrar a Deus. Tem como dar meia honra para Deus? Vou dar um exemplo para você. Vamos dar um exemplo de um homem e uma mulher são casados. Vamos supor que esse homem, então, ele não traia fisicamente a mulher, mas ele está ali, né, paquerando as outras mulheres, jogando aquela conversa fiada. Não chegou a consumar o fato, mas está ali naquela conversa fiada, aquela conversa para boi dormir, como teu cabelo está bonito e tal, não sei o quê. Ele traiu ou não a esposa? Quem acha que traiu, levanta a mão. Glória a Deus aí, ó. Traiu. Ele talvez não desonrou como uma maneira muito horrível, mas ele desonrou. Se você desonrou um pouco, já desonrou. Deus é a mesma coisa. Eu não vou, né, na igreja todo dia, mas eu também não oro todo dia, mas de vez em quando, pelo menos uma vez no ano, eu vou lá pagar meus pecados. Eu pego lá, dou uma oferta lá para a igreja. Está honrando a Deus ou não? Está se enganando. Porque honrando a Deus não está. Deus não recebe honra pela metade. Deus não recebe honra pela metade, meus irmãos. Nós glorificamos a Deus também dando fruto, é o que diz lá em João, capítulo 15, versículo 8. Quando nós damos fruto, nós glorificamos a Deus. Quando nós ganhamos vidas para Jesus, nós glorificamos a Deus. Você não está alegrando a mim, trazendo pessoas para Jesus. Você me alegra também, claro, eu fico feliz. Como eu gosto de ganhar uma vida para Jesus, como eu gosto de firmar uma vida com o Senhor. Mas você alegra muito mais, alegra o Senhor. Ele que vai receber essa vida lá no céu. Você está sendo um colaborador dele. Então você quer glorificar a Deus, quer honrar Ele? Firma um propósito. Eu vou ganhar uma vida para Jesus. Até o final do ano. Fala, Senhor, pelo menos um eu vou ganhar para o Senhor. Eu vou dedicar, vou lá visitar, vou falar de Jesus, vou orar por Ele, vou fazer alguma coisa, vou me mexer. Você já falou com a pessoa? Vou ganhar para Jesus, pastor. Mas você já falou com a pessoa? Nunca falei com ela. Mas você, pelo menos assim, sei lá, manda um SMS. Não. Você conhece? Não, eu estou orando, pastor. Estou orando, vou orar um ano pela vida dela para ver se muda. Tudo bem, a oração é muito importante, a oração em primeiro lugar. Mas daí, depois da oração, vem a ação. Não podemos ficar só parados. Temos que agir. Vai lá, faça alguma coisa por essa vida. Glorifica a Deus. Fala para o teu irmão, glorifique a Deus. Você vai na igreja? Você aceitou Jesus? Eu aceitei, mais como Salvador do que como o Senhor é. Eu sou tipo um crente. Né? E muitas pessoas vivendo assim, desse jeito. Né? Não está honrando a Deus, vivendo descompromisso. Nós precisamos se comprometer com o Senhor Jesus. Porque Ele tem um compromisso conosco. Se tem alguém que te ama, esse alguém é Jesus. Se tem alguém que te valoriza, esse alguém é Jesus. Não espere que o mundo te valorize, não.
Às vezes até aquelas pessoas que a gente ama não nos dá o valor que a gente gostaria de receber, o amor e o carinho. Mas Jesus dá. Jesus, ele já te honra também. E você tem que honrar ele, glorificar o nome dele. E aí tem um conselho para você. Abre lá em Efésios capítulo 4, versículo 27. Olha que conselho abençoado para você. Efésios capítulo 4, versículo 27. Diz assim: não deis lugar ao diabo. Esse é um conselho maravilhoso para nós. Sabe por que você não tem que dar lugar para o diabo? Porque o bicho é espaçoso. Ele vai com a mãozinha, daqui a pouco ele... né? Igual aquele namorado com a mão boba. Já conheceu pessoas assim? Né? Não, eu te respeito, fica tranquila. Né? Daqui a pouco passa a mão no ombro. Né? Daqui a pouco desce um pouquinho mais na cintura. Quando você olha, depois daqui a um dia, você não sabe se é uma ou se é duas pessoas. É ou não é? Estou falando alguma bobeira aqui? Uma coisa que não acontece? Por quê? Deu lugar para o diabo. Aí você, não, isso aqui não voga nada, não. Isso aqui não vai me desconverter, não. Não, um golezinho, um aperitivinho só para abrir o apetite. Não vai mudar a minha vida. Vai dando lugar para o diabo. Vai dando lugar para o diabo. Não, isso aqui não vai acontecer nada. Ih, pastor, tô sob o controle da situação. Tudo bem. Né? Mas não dê, a Bíblia já fala, não sou eu que estou dizendo. Não dê lugar para o diabo, porque se fosse para acrescentar aqui, o bicho é encardido e espaçoso. Ele entra mesmo. Há um tempo atrás, se você perceber, a juventude lutava pelo quê? Pelo que a juventude lutava na década de 70? Eu não era nem nascido, eu não sei. Alguém tem que falar aí para nós. Direito a voto feminino, né? Está o espaço da mulher no mercado de trabalho. E situações como essa. Lutava assim por direito de dignidade, de respeito. Coisas que valiam a pena lutar. Pelo que os jovens estão lutando hoje? Para poder namorar pelado na rua. É verdade. Eles querem direito de entrar dentro de uma igreja e poder se agarrar a hora que quiser. Eles querem o direito, jovens que eu digo têm uma faixa etária grande, né? Mas querem o direito de entrar dois homens barbados e se agarrar e a gente achar a coisa mais normal do mundo. Olha que normal, uma família linda, né? Aqueles dois barbudão andando de mão dada. Olha que família linda, maravilhosa. Que família o quê? Pessoas que têm dado o quê? Lugar para o diabo. Foi entrando aos poucos. Foi entrando aos poucos e tá no que está. E vou dizer para você, não vai melhorar. Que a Bíblia já disse que vai piorar. Não estou o que eu estou dizendo, vai piorar. Agora a igreja tem que estar preparada para isso. Nós não podemos dar lugar para o inimigo. Nós não podemos dar lugar para o inimigo nas nossas vidas, nem dentro das nossas famílias. Pais e mães, cuidem dos seus filhos. Cuidem dos seus filhos. Vocês devem cuidar dos seus filhos, vocês são responsáveis por eles. Fuja do diabo, não deixe o diabo entrar dentro da tua casa. Por mais que a gente cuide do que assiste, com quem convive, tem que cuidar sim. Já falei na igreja e sempre alerto, porque isso é uma coisa que tem que ser alertada na igreja sempre. Nós devemos fugir do diabo, porque o diabo está sempre querendo tocar na vida dos nossos filhos. Marcar a vida deles com um abuso, por exemplo. Saiu uma notícia, não sei até que ponto ela é a verdade, essa notícia, mas é uma notícia lá no estado de São Paulo, que trouxeram pessoas treinadas lá da Holanda para estar treinando alguns professores, e o Estado estava bancando isso. Nesse ponto que eu não sei se era o Estado ou não, mas eu pelo que eu entendi, é o Estado. Estava bancando o treinamento de alguns professores com uma nova teoria de estímulo na vida da criança, para que ela pudesse se desenvolver melhor.
Ou seja, um estímulo sexual desde a criança. Na creche, ensinando as professoras a estimular as crianças para que elas possam ser adultos melhores. Para que elas possam ser adultos que na vida sexual vão ser mais satisfeitos. Né? Então, ou seja, é um abuso. Já na creche oficial, vamos dizer assim, né? Não está implantado, mas era um projeto. Né? De a professora aprender a masturbar a criança desde pequena. Já pensou numa coisa dessa? Já pensou numa coisa dessa? Por que essas coisas se tornam tão abusivas? Começou pequeno. Foram dando lugar para o diabo. E eu quero lembrar você o seguinte: nós podemos às vezes até brincar de ser cristão, mas o diabo não brinca de ser diabo. O inimigo não brinca de ser inimigo. E o que ele puder fazer para destruir nossa vida, ele vai fazer. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai, para não entrar em tentação. A tentação não é o problema, mas entrar na tentação é o problema. Todos nós somos tentados. Todos nós passa pensamentos absurdos na cabeça. Todas as pessoas passam pensamentos no momento da vida, no momento do dia, da semana, passa algum pensamento. Mas a diferença é de você ceder a esse pensamento, de você ceder a esse desejo. Essa é a diferença. Não deis lugar para o inimigo. O tormento da tentação para pecar é nada se comparado com as consequências do pecado. Olha, o pecado tem muitas consequências. Você já pensou numa criança, no caso desse, por exemplo, que na escola lá tem a liberdade do professor, da professora, estimulá-lo desse jeito? Qual vai ser a consequência disso no futuro? Você já pensou a família, do jeito que estão sonhando nesses dias, né? E a igualdade sexual e assim por diante? Já pensou na família, na família dos seres humanos daqui a 50 anos? As consequências disso tudo, já pensou? Já parou para pensar nisso? Meus irmãos, tudo tem consequências, as coisas vão aumentando. Na nossa família também, na nossa vida também. Por isso que nós precisamos se posicionar numa vida de santidade. Eu e você precisamos. Difícil é sozinho, mas com outra pessoa do nosso lado não é difícil. Se fosse difícil, impossível, Deus não nos pediria isso. Deus falou: sede santos, porque eu sou santo. Mas, pastor, eu sou São Paulino. Tudo bem, não é de time que Deus está falando. Não quero virar santista, não é de santista que Deus está falando. Deus está falando de uma atitude. Fala para o teu irmão: Deus espera de você uma atitude. Uma vida de santidade, então ela foge do pecado. Uma vida de santidade, ela tem o discernimento das coisas que têm acontecido. Ter discernimento das coisas é saber assim, é não ser um bobão, né? Toda cidade tem um bobódromo, né? Eu ouvi esses dias, eu gostei desse negócio. Toda cidade tem um bobódromo, não tem? Sabe o que é um bobódromo? O bobódromo é onde vai lá, normalmente é uma praçona, né? Uma rua, uma avenida. Vai lá, um passa para cá, né? E tem um sentado olhando nas lanchonetes, sentado olhando, né? Os rapazes e as menininhas, né? Passam de carro, tum, 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 tum. Né? O carro em 10 por hora, passa só de zóio. Vai lá, dá a voltinha e volta no bobódromo, né? Ele anda pelo bobódromo. E vai de novo lá e volta pelo bobódromo. Porque é o lugar ali onde fica ali, onde um vai no outro, né? A roupa que está usando, bonitinho, bonitinho. Né? As piores coisas acontecem nos bobódromos. Então, cuidado com os bobódromos. Cuidado com os bobódromos. O inimigo, ele quer fazer que a gente seja bobo. Ele quer que a gente não tenha discernimento das coisas. Cauterizar, né? Eu me lembro que quando eu tenho uma mania, não sei o que acontece comigo, cada pouco eu dou uma mordida na minha boca, né, no beiço da frente aqui, quando eu lasco o dente. Né, e dá aquela dor. Sabe o que é morder a língua e morder o beiço, né, que nem diz o pessoal? Dói. Quem tem aparelho, então, já sabe disso. Dói. E eu me lembro uma vez que nasceu um negocinho aqui por lado de dentro da minha boca, que me incomodou muito, cresceu tipo uma espinha assim,
E aquilo ali foi feito biópsia e tal, e ficaram preocupados na época. Eu era um jovem, uma criança. E foi feito biópsia e tal, e por fim não era nada, graças a Deus, e cauterizaram. Ou seja, queimaram aquele lugar, né? Então queimaram aquele lugarzinho ali para aquele negócio não crescer mais. É como um produto, né? Uma química, cauterizar. O inimigo ele quer cauterizar a nossa mente. Ele quer que a gente não entenda, não tenha discernimento das coisas. Porque quem tem discernimento das coisas sabe, ó, eu olhando aqui, eu sei aonde vai parar isso aí. Por isso que quando eu olho, às vezes, para a vida de algumas pessoas, isso não é revelação. Isso é discernimento. Diante de uma atitude que a pessoa está tomando, eu sei aonde vai parar. Você também, às vezes, já consegue perceber. Por que que a mãe diz assim, ó, não faz isso que você vai se machucar? E aí a pessoa vai lá e se machuca e fala assim, a mãe falou, tem que tomar cuidado. Porque a mãe talvez já tenha a experiência e tem discernimento de onde pode, o que pode acontecer. Meus irmãos, eu estou dizendo isso para você pelo seguinte, você tem que ter discernimento das coisas que você tem vivido. Você precisa entender, olha, tem ocorrido uma situação na sua vida, não haja de maneira ignorante, não haja de uma maneira, como eu disse, né, boba, isso aqui não tem nada a ver, preste atenção, analise o negócio. Deus te deu inteligência. Peça para Deus, Deus, isso aqui vai dar um bom caminho ou isso aqui vai dar a coisa errada? Tenha discernimento das coisas. Uma vida de santidade exige de nós discernimento nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos com as pessoas. Está lá o cara bem casado, puxa, o cara tem uma ótima esposa. Eu estou falando dos homens, né? Porque eu sou homem, então fica mais fácil dar o exemplo dos homens. Mas também da mulher, né? Acontece também ao contrário. Está lá o cara bem casado, puxa, uma esposa abençoada. Está lá os filhos, ama tanto o bendito do pai. E vem um rabinho de saia ali, ó. O cara fala assim, não, meu amor, né? Meu bem. Antigamente eles falavam meu bem. Não, meu bem não tem nada a ver. Né, essa moça ela falou que eu sou bonito, tal, mas não tem nada a ver. Não acha que não tem nada a ver. Né, daqui um dia está você dando uma carona, não sei o quê, e o inimigo vai criar uma situação para você ficar sozinho com aquela pessoa. Né, pode não acontecer nada, mas também pode acontecer e acabar a tua família aí. Aí depois vem, meu Deus, perdi minha família, pastor, corre para o livro de céu, não sei o que aconteceu minha família, perdi minha família, não sei o que, e aí, agora? Dá para restaurar, mas aí é muito mais difícil. Se não tivesse dado lugar para o diabo, tivesse discernimento das coisas, seria mais fácil. Nós precisamos ter discernimento. Abra os teus olhos. Né? Fala, Senhor, abra os meus olhos, Jesus, que eu possa ver, entender. Não agir como bobo diante das situações, mas que eu possa entender. Não quer dizer que você tem que ser sistemático, não estou falando isso. Não precisa ser sistemático. Eu estou falando que você tem que ser inteligente. E tem que estar cheio da presença de Deus. Em nome de Jesus. Uma vida de santidade. É uma vida que age com humildade e reconhecimento dos seus erros. Aqui é um outro ponto crucial de uma vida de santidade. A gente tem que reconhecer os nossos erros. E agir com humildade. Tem como ser cristão e ser arrogante? Você pode ter uma atitude arrogante, quer dizer que você não é um procedimento de um cristão. Você pode ser cristão e ser soberbo? É igual o água e óleo, não dá para misturar. Tiago, capítulo 4, versículos 6 e 7. Eu vou ler, se você quiser anotar aí. Tiago 4, versículos 6 e 7 diz assim: Antes, ele dá maior graça, está falando de Deus, né? Ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A soberba já rondou todos os corações. Esse é um pecado que o inimigo quer trazer em todas as pessoas. Todos os corações, em um momento, já agiu com soberba. Todos. Eu não acredito que não tenha uma pessoa que nunca tenha agido com soberba. Porque esse é um dos pecados que o inimigo mais age na vida das pessoas.
E a soberba vai gerando arrogância e assim por diante. Começa a achar demais e vai passando por esse processo, né? Tudo isso. Nós devemos, então, entender que Deus resiste às pessoas soberbas. Nós precisamos ser pessoas humildes. O que é uma pessoa soberba? É uma pessoa que tem pretensão de ser superior, mesmo que às vezes não é. Mas ela tem pretensão de estar por cima das coisas. Ela quer ser uma pessoa que ela não quer receber a ordem de ninguém, ela não quer que ninguém interfira na vida dela. Pelo contrário, ela quer ser a pessoa que interfira. Ela quer ser a pessoa que está sempre por cima de tudo. E você viu um soberbo errar? Quem já viu um soberbo errar? Né? A gente pode até ver, mas admitir o erro é muito difícil. Porque um soberbo não admite seus erros. Soberbo, se ele é superior, ele nunca erra. Não é verdade? O soberbo, ele nunca erra. O soberbo vai dizer assim, não, a culpa sabe de quem que é? A culpa é do fulano de tal, não é minha. Não, sabe de quem que é a culpa? A culpa é por causa disso, disso e disso. Mas nunca assume os seus erros. O soberbo é assim. Essa é uma atitude soberba. Pretensão de estar sempre por cima. Qual que é o antídoto para a soberba? Humildade. Repete comigo. Humildade. Que palavra gostosa até de falar. O soberbo vai dando até um negócio ruim na gente. Mas quando a gente fala humildade, como é gostoso a gente ter pessoas humildes do nosso lado, não é verdade? Não é gostoso a gente ter uma pessoa humilde? Tudo bem, às vezes a gente erra, todos nós erramos. Ninguém aqui não comete erros. Todos nós. Mas há uma diferença grande você errar e permanecer no seu erro e não reconhecer teu erro. E em você então reconhecer o teu erro e decidir mudar. Essa é uma atitude de um humilde. Puxa, mas se eu reconhecer meu erro, eu vou ter que voltar lá atrás. Perdi toda a confiança do meu esposo, da minha esposa. Perdi toda a confiança dos meus filhos. Perdi toda a confiança das pessoas que trabalham comigo. Vou ter que voltar lá atrás. É o caminho da humildade. Mas volta. É o melhor caminho para se trilhar. É o melhor caminho para você trilhar. É o caminho da humildade. Porque Deus dá graça para os humildes. A Bíblia diz que Deus exalta os humildes. Aquele fariseu que foi orar no templo, Senhor, eu sou muito melhor do que aquele outro ali, Deus. Deus, eu oro, eu jejuo, eu não sei o quê, não sei o quê. E o publicano, esse pecador que só orava, Senhor, tem misericórdia de mim. Deus, eu sou pecador. Deus, eu quero ser uma pessoa diferente. Tem misericórdia de mim. Quem que Deus ouviu a oração? Do humilde. Deus, pastor, minhas orações parecem que não são ouvidas. Dá uma analisada nas suas atitudes. Talvez tenha arrogância, tenha soberba. É uma das coisas que a gente tem que avaliar. Porque Deus não ouve o soberbo. É a famosa ditado do mundo, Deus não dá asa para cobra. Entendeu? Esse ditado do mundo tem um fundamento bíblico. Porque Deus resiste aos soberbos. Deus não dá asa para cobra. O humilde, olha só que coisa linda. Humilde vem de humus. Humus, quem mexe com terra, é uma terra fértil. Uma terra que produz muitos frutos. Se você é uma pessoa que busca ser humilde, você vai produzir muitos frutos. O seu trabalho vai ser uma bênção. A sua família vai ser uma bênção. A tua vida vai ser uma bênção. Porque você é uma terra fértil. Diz comigo assim, eu quero ser uma terra fértil. Humanidade vem de humus. Humanidade veio da terra, Deus nos fez do pó. Nós fomos criados para ser humildes por Deus. Nós não fomos criados para ser soberbos. O inimigo quer nos corromper. O inimigo é igual um vírus. Ele quer vir nos corromper. Mas nós temos que resistir a ele. Agora, para a gente resistir a ele, a gente tem que se unir. Nós precisamos estar cada vez mais juntos. Qual sua atitude quando você é humilhado? Pensa aí um pouquinho. Quando você é humilhado, pensa na maior humilhação que você já passou. Qual que é a sua atitude quando você é humilhado? Às vezes a gente perde a paciência, né? Às vezes a gente, né,
fala o que não deve, a gente age com mais soberba ainda diante das pessoas. Mas qual que é a atitude de Jesus? Qual seria a atitude do Senhor? Aí alguns cristãos dizem assim, eu não sou tapete do diabo, não vai ficar me humilhando, não, e não sei o quê. Já viu essa história? Isso aí não tem fundamento bíblico. Nós precisamos ser pessoas humildes. Quem nos defende é o Senhor. Quem vai nos honrar é o Senhor. Se você quer ser um cristão, é assim. É humildade. Atos capítulo 20, eu vou ler alguns versículos e a gente vai terminar. Atos capítulo 20, versículo 19. Eu já vou ler, está preparado aqui, você pode anotar aí na sua Bíblia para você ler depois. Atos capítulo 20, versículo 19, o apóstolo Paulo diz assim, sobre ele diz assim, servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Olha como que o apóstolo Paulo estava servindo ao Senhor, com toda a humildade, com lágrimas e com provações. Quem disse que o cristão não pode sofrer? Quem disse que o cristão não pode chorar? É igual aquele ditado, homem não chora. Quem disse que homem não chora? Quem quer ver homem chorar, eu já falei, é só ir no encontro com Deus. Né? A gente pode filmar para você, depois só não fazer cópia pirata. Chora sim, sofremos sim. A diferença é que nós temos um Deus que cura. Nós temos um Deus que nos guarda. Nós temos um Deus que ilumina o nosso caminho. Nós temos um Deus que é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a diferença. Tiago capítulo 1, versículo 2 até o 4. Preste atenção. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejam perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Provação, tudo bem. Dificuldade também. Mas o Senhor está na frente da minha vida. Eu vou ter uma vida de santidade. Eu vou enfrentar até meus parentes, se preciso. Eu vou enfrentar até meus amigos. Eu vou enfrentar deboche. Não me importa. Olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. Vocês serão felizes, olha só, vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo. Porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso, ou por se meter na vida dos outros, mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. Olha, se você tiver que sofrer por ser condenado como um bandido, um assassino, aí é diferente, a Bíblia diz. Mas você sofrer por ser um cristão, se alegre. Se alegre, porque é o inimigo que está triste com você, está chateado com você, ele tem que ficar mesmo, porque você não serve mais a ele. Nós temos uma vida agora santa diante de Deus. O nosso Senhor e o nosso Salvador é Jesus Cristo. Amém? Feche os seus olhos. E nós vamos ter um momento de oração. Quero que você, neste momento, feche os seus olhos. Pense na sua vida. Pense na sua vida, meu irmão, minha irmã. Você veio aqui hoje para receber a palavra de Deus. E hoje Deus quer te trazer uma vida diferente. Deus quer que seu coração se converta. Deus quer que você se apaixone por Ele. Só que Ele não vai te obrigar a isso. Depende de uma atitude sua. Deus deseja que você tenha uma atitude santa. Escuta esse louvor. Te amo, minha esperança está em Ti. Meu Jesus, toma o meu ser, toda a minha vida.
Tua luz a noite dissipou, teu amor curou meu ser. Deixa Deus falar com você. Se problemas eu enfrentar, tu me levantas em teus ombros. Que amor forte cobre o meu pecar e alívio ao mundo inteiro dá. Te amo, minha esperança está em ti, meu Jesus, toma o meu ser, toda a minha vida. Você só pode dizer que ama Jesus se você demonstrar uma atitude. Deus conhece teu coração, não tem como você amar a Deus só de palavras. Não tem como você amar a Deus somente de palavras. Você precisa demonstrar. Você precisa demonstrar o teu amor por Ele. É uma atitude sua, uma atitude de santidade. Santidade é mudança, é conversão, é transformação. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida, para que Deus te ajude a você ter uma atitude de mudança. Se você quer ter uma atitude de mudança, se levante do seu lugar, se coloque em pé aí onde você está. Se você quer ter uma vida santa diante do Senhor, se você quer dizer para Deus, Deus, eu te amo, lembrando que o teu amor é uma atitude, levante-se, diga para o Senhor, erga a sua voz agora em oração. Orar é falar com Deus. Abre a tua boca e fala, Deus, eu quero ter uma mudança na minha vida. Deus, eu quero ter uma atitude diferente. Se é alguma área específica da sua vida, fala para Deus, Deus, nessa área aqui, Senhor, eu preciso ter uma vida de santidade. Senhor Deus, os meus olhos têm visto pornografia, prostituição, eu preciso que o Senhor cure meus olhos. Deus, a minha mente, Senhor, minha mente tem pensado mal dos meus irmãos. Minha mente, Senhor Deus, tem pensado mal das pessoas. Peça santidade para Deus na sua mente. Deus, a minha boca, Senhor Deus, tem amaldiçoado as pessoas. Eu tenho falado mal das pessoas, eu tenho sido mexeriqueiro. Deus, traz santidade sobre os meus lábios. Deus, as minhas mãos têm sido mãos de violência. Deus, as minhas mãos têm gerado violência. Eu quero que o Senhor venha santificar as minhas mãos. Deus, o meu coração não tem esperança. No meu coração ronda um espírito de morte, Senhor Deus. A depressão me derruba, Deus. Eu não consigo mudar. Você que tem buscado do Senhor, clame a Deus. Qualquer área da tua vida que o Senhor precisa transformar. Qualquer área que você precisa realmente tomar uma posição na sua vida de amor a Deus. Nós precisamos de Deus. Senhor, eu preciso de Ti. Tu és meu tudo. Tu és tudo para mim, Senhor. Tu és tudo para nós, Jesus. Tu és tudo para esta igreja, para esse povo, Senhor Deus, que está te buscando aqui nessa noite. Para esse povo, Senhor Deus, que está abrindo seus lábios, dizendo para o Senhor, Pai, tudo aquilo, Deus, que está incomodando. Talvez Deus não é ainda Senhor na tua vida. Não basta ser Salvador, tem que ser Senhor. Ser Senhor é ser dono. É ser o primeiro de tudo.
Talvez tua preocupação está no sustento da tua casa, no teu dinheiro. E você chega a ser uma pessoa mesquinha com os teus bens, com o que você tem. Eu quero dizer para você, o que você tem não é teu, é de Deus. Deus te deu. Deus pode tomar como Deus pode multiplicar. O que você tem que fazer é continuar amando a Deus. Entrega para Deus. Entrega o controle da tua casa, entrega o controle da tua vida. Você tem desafios para essa semana. Talvez você estava pensando até em desonrar a Deus diante dos seus desafios. Honre a Deus. Isso que o Espírito Santo está te dizendo nessa noite. Honre a Deus com a sua atitude. Fale a verdade. Quando Deus fala a Moisés, fala, Moisés, você tem que levantar. Deus usa a vida de Jetro, seu sogro, fala, você tem que levantar líderes neste lugar para ajudar você a cuidar desse povo. E Deus fala para Moisés assim através da vida de Jetro: levante homens de verdade. Deus está procurando homens de verdade, mulheres de verdade, não homens de mentira, homens de fachada. A televisão, preste atenção nisso, feche seus olhos e preste atenção nisso. A televisão, as revistas, a internet, ela passa uma visão de homens de mentira, mulheres de mentira. Mas Deus deseja que você seja um homem de verdade. Se você quer uma resposta de Deus para a tua vida nessa semana, Deus está falando para você: seja um homem de verdade, seja uma mulher de verdade. Tome a tua posição por Jesus. Fale a verdade. Deus amado, ajuda o teu povo a ser homens e mulheres de verdade. E Deus, eu já posso ver, eu já posso ouvir um som de abundante chuva. Eu já posso olhar para o céu e ver, Senhor Deus, através desses homens e mulheres de verdade, Senhor Deus, uma multidão te servindo, uma multidão vendo o exemplo do teu povo. Deus, pessoas que estão no ambiente de trabalho dessas vidas aqui, pessoas que estão nas suas famílias, na sua casa, no seu lar, Deus, que estão no seu convívio, pessoas vendo e olhando para homens de verdade, mulheres de verdade. Deus, abençoa teu povo e fortaleça-os, em nome de Jesus, amém. Que você possa aplaudir o Senhor, nosso Deus, nosso Senhor. Aqui quem está falando é o pastor Fernando, da Igreja Metodista. Eu quero perguntar para você, essa palavra tocou seu coração? Abençoou a sua vida? Gerou em você um desejo de mudança? Você pode receber muito mais de Deus sobre a sua vida. Estamos esperando você em nosso culto todos os domingos às 7h30 da noite. Você também pode participar de uma de nossas células. Células são reuniões que acontecem nas casas, onde estudamos a palavra de Deus, onde nós oramos uns pelos outros, onde desenvolvemos boas amizades, comemos juntos, nos alegramos e formamos uma família. A célula é um lugar de cura, de crescimento, de transformação, é um lugar de milagres. Nós ficaremos muito felizes e você será muito bem recebido em qualquer uma dessas células. Para que você saiba quais são os endereços onde esses grupos se reúnem, basta você nos ligar no código 45 3266 1007 ou então no 9124 5769 ou também pela internet na nossa página web metodistacéuazul.blogspot.com e pelo Facebook, basta nos procurar como Igreja Metodista em Céu Azul. Não perca mais tempo na sua vida, não perca tempo de escrever uma nova história. Se entregue para Jesus ainda hoje, entre em contato conosco e vamos ajudar você a crescer espiritualmente, ter sua família restaurada, sua vida transformada e o brilho de Jesus em seus olhos. Essa é a nossa missão e pode ser a sua também. Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus.
E lembre-se, Deus te escolheu para ser uma bênção e Ele quer restaurar a sua vida. Igreja Metodista, uma família apaixonada por Jesus. Vem ser um discípulo de Cristo, você também. De Jesus, para a glória de Deus Pai, uma família, servindo em amor.